Então, o que estava acontecendo não era que a face de Moisés estava brilhando, igual objetos que brilham no escuro. Você deixa na luz por um tempo, depois apaga a luz, aí ele fica brilhando no escuro. Não é essa a ideia. O que o texto descreve é que realmente saíam, não vamos exagerar aqui, né? Falar que saíam canhões de luz, mas nem tanto, né? Mas o que foi visto era algo assim, era algo que estava sendo projetado da face de Moisés, do rosto dele. E diz o texto em Êxodo 34, que isso aconteceu quando ele saía. Eu estou lendo Êxodo 34, 29 em diante agora. Ele tinha essa aparência depois de haver falado com Deus. É isso que eu queria que vocês sublinhassem. A luz, esse ato miraculoso do seu rosto emitir raios de luz, estava associado ao fato dele ter falado com Deus. E obviamente as pessoas que viram, os primeiros que estavam ali, ficaram meio atemorizados com a visão, com a cena. Deveria ser realmente algo estarrecedor, mas Moisés mesmo, ele não sabia disso. O povo de Deus, irmãos, cada vez mais tem sentido a necessidade de ver homens e mulheres de Deus que falam a palavra de Deus, mas homens e mulheres de Deus que estiveram falando com Deus. Ensinar, pregar, não é algo que você estuda, você memoriza as falas, vai lá na frente e manda ver. Não é assim. Pregação é algo extremamente complicado, porque há uma associação, há uma mescla entre o que você fala, entre o que você é. É muito comum você ouvir pessoas falando algo, mas que quem ouve sabe que o que ele está falando não combina com o que ele fala, ou, como a gente diz, quem é ele para falar o que ele está falando, ou eu conheço ele demais para acreditar no que ele está falando. De modo que você ouvir uma pessoa e você saber que ou ela não tem a capacidade para falar o que ela está falando, ou ela não tem o moral para falar o que ela está falando. Isso mostra exatamente o contrário do que nós vemos aqui. Moisés, na hora que ele saiu da presença de Deus, ele tinha no seu rosto a prova de que ele tinha estado com Deus. Pregação, instrução, é algo que nós precisamos sempre lembrar disso. Quem nos fala, quem nos ensina, tem de alguma maneira passar essa confiança para aqueles que ouvem. O que ele está falando é obra, é fruto de algo especial, um momento que ele esteve diante de Deus para ouvir aquilo. Os raios saindo do rosto de Moisés eram um lembrete da autoridade com a qual ele falava. E a autoridade não era exatamente na retórica que Moisés usava, não era no tipo de palavras que Moisés escolheu, não era no timbre da voz de Moisés, só podia ser Moisés falando com um timbre extremamente poderoso, poderia trazer uma impressão muito boa, mas Deus não, ele preferiu não fazer isso. A verificação, a chancela de que a autoridade de Moisés era uma autoridade verdadeira, estava na sua face. A sua face brilhava.